Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto e não é uma verdade. Eu recebi um retorno ontem dizendo que o áudio estava uma merda no meu vídeo. Eu gravava no computador e de repente vou começar a fazer do celular e depois passar pro YouTube. Talvez o som fique melhor. Eu agradeço, apesar de não ter tido muito tato para criticar, mas eu gosto desse tipo de crítica. Eu acho que o conteúdo foi mais importante do que a forma, então te agradeço de qualquer maneira. Hoje eu queria falar um pouquinho, um assunto que demanda muito tempo e muitas pessoas perdem tempo demais com isso. Os chamados pescadores de briga. O que o pescador de briga faz? Ele joga o anzol e, tipo, uma provocação e tá louco para alguém morder. É tipo que nem um pescador mesmo. O pescador, ele jogar o anzol na água, não tem problema nenhum. O problema começa para o peixe a partir do momento que ele morde. E a mesma coisa fazem os pescadores de briga. E eu falo com muita propriedade sobre esse assunto, porque eu já fui um. Até me dar conta de que eu perdia muito tempo com isso, muito tempo. E nos tempos de hoje, com essa política, com essa divisão, a radicalização das ideias, acho que já falei algumas vezes, eu faço um curso livre de psicologia com um psicólogo que é excelente, e lá a gente tratou muitas das vezes de assertividade. Assertividade, o que seria isso? Ser firme, sem atacar nem recuar. Aí tem umas técnicas que, por exemplo, uma se chama disco rachado, que é ao vivo, que você fala com a pessoa fala assim, e por que você não quer fazer isso? Eu prefiro não fazer assim. E aí a pessoa te questiona, mas por quê? Porque você repete a mesma frase, sem alterar a voz, porque eu prefiro fazer assim. Porque eu prefiro assim. Mas me explica, me dá um motivo. Porque eu prefiro fazer assim. Se você fala assim, não tem motivo, não sei o que, já puxa outro contra-argumento. Uma outra técnica seria enervoado. Alguém fala assim, Rolf, você é isso e aquilo. E o enervoado é o seguinte, eu nem dou razão para a pessoa e nem refuto. Ou seja, eu respondo para ela mais ou menos assim, você sabe que talvez você possa ter razão, ou você sabe que eu nunca parei para pensar a respeito. Pronto, você já cortou uma possível briga. Eu ontem falei com uma amiga minha, ela é muito engraçada. Ela, tipo eu no passado, ela estava se coçando para dar uma resposta para um cara. Ela falou, fez uma postagem sobre o ministro de Educação, fez uma crítica, não sei o quê. Aí um amigo dela veio, que a criticou outro dia por ela ter publicado um artigo do antagonista. Ele veio com um artigo do Brasil 247, que a gente sabe que é muito canhota. E aí começou um embate entre os dois. E o cara, quando o cara chama uma pessoa de bozo e não sei o que, pra mim já, sabe, pra mim é tão radical quanto aqueles caras que falam esquerdo pata. Eu não gosto dessas expressões, essas expressões, esses rótulos. Rótulos são para produtos, não para pessoas. Aí esse cara falou pra minha amiga, eu já te dei um toque, que isso
tem um embasamento maior. Ou seja, eu já te expliquei, você é burra, você não entende o que eu quero dizer. Então, tipo assim, aí chama... Enfim, é isso que é uma postura muito arrogante. Eu tenho razão. E tanto é que ele fala depois numa outra frase que é muito usado, ele vai estar do lado certo da história. Como se tivesse um lado certo e um lado errado. História é história. A gente sabe que ninguém foi 100% certo ou 100% errado. Ninguém na história. Existe uma série por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a Inglaterra, o Churchill, depois que entrou na Alemanha, cara, a Inglaterra, houve estupros em massa de mulheres. E houve os campos de Reno, que quase ninguém fala, que mataram 1 milhão de pessoas de fome, alemães. Ou seja, esse cara está do lado certo da história, se vingar dessa maneira, sabe? É complicado. Aí eu fiz uma postagem também na minha comunidade. Aí eu queria mostrar um pouquinho o que a pessoa fez. No caso, o cara deve estar meio amargo, foi em 2 ou 3 postagens que eu fiz, e fazendo assim críticas, querendo, sabe assim, uma piada, um humor. Cara, humor é para fazer rir, acho que o humor ele serve para suportar uma realidade que é muito dura. Aí eu fiz aquela foto, não sei se vocês viram, que tem uma garrafa se agarrando na árvore, diz assim: girafas na Amazônia se agarram no último pau-brasil em pé e declara: só desço aqui quando a Anitta vier nos salvar. Afirma Regina, a girafa brasileira. É muito engraçado. Tipo assim, você começa a rir, uma coisa trágica, queimado, mas você suporta isso através de humor. Aí o cara veio dizer assim: expliquem tecnicamente a fauna e flora da Amazônia, se conhecem. Ou seja, esse foi um pescador de briga. Aí eu falei assim: acho que você anda muito amargo, amigo. Você quer transformar humor em política? Se teu objetivo é arranjar treta, já vou logo te avisando que não vai conseguir. Sorry, tô fora. De qualquer forma, ficam registrados os teus protestos. Tenha uma boa semana. Aí ele veio responder: aí tem razão. Para enfrentar tudo isso, tem que ser com humor. Aí tem razão. Ou seja, eu consegui desarmar o cara. Logicamente, eu não sou santo, não vou conseguir isso sempre, em todas as vezes que tem debate provocações. Mas muitas das vezes, tipo assim, se eu no passado entraria 9 meses na provocação, hoje talvez entro 2. Então isso é uma coisa que me dá muito... Tipo, não tive que me desgastar, não criei um inimigo, e eu dei minha mensagem, mas não teve desgaste. Então, uma coisa, cara, só tolos dão conselhos. Pessoas sábias fazem perguntas. Então, uma pergunta: essas discussões intermináveis que você entra às vezes na internet, elas te fazem ganhar alguma coisa? Ou frequentemente você sai delas totalmente desorganizadas e você fala assim: porra, perdi meu tempo, e eu não consegui mudar a opinião do outro, e o outro tampouco mudou a minha opinião. Quando eu cheguei eu tive que responder para mim mesmo: eu perdi meu tempo. Então,
hoje eu evito. Eu não entro mais em embate, porque não vale a pena. Eu posso debater assuntos com pessoas que eu sei que vão vir, mas tem pessoas que só querem falar. E essas eu tô out. Grande abraço e um bom dia.